Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer aquela mega revisão para o Enem. Vamos revisar física, vamos estudar, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante o ano. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região da Amazônia do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região da Amazônia é possível por meio da... Pessoal, então aqui nós temos uma questão sobre fenômenos ondulatórios, onde ele joga o contexto da ionosfera. Mas, professor, o que é a ionosfera? Observa aqui no nosso esquema. Aqui eu tenho o nosso planeta Terra, e aqui eu tenho uma região, que é uma região da atmosfera, chamada de ionosfera. Mas o que é essa ionosfera? Os raios solares, quando chegam até o nosso planeta, eles entram em contato com a atmosfera. E uma parte dessa atmosfera ela fica ionizada devido à grande quantidade de radiações que o Sol traz. E as pessoas aproveitam essa ionosfera por quê? Porque ela tem uma capacidade, ela tem uma propriedade interessante. Que propriedade é essa? Observa aqui. A própria questão diz que as ondas eletromagnéticas elas se propagam em linha reta. Então, observa aqui, eu tenho uma antena. Vamos supor que é uma antena emissora e aqui eu tenho uma antena receptora. Essa antena emissora, se não houvesse a ionosfera, ela ia mandar para outra a radiação dessa forma. Não iria conseguir alcançar a outra por causa da curvatura da Terra. A curvatura não permitiria com que essa onda chegasse aqui. Mas o que é que a ionosfera faz? Essa antena ela transmite a onda eletromagnética para a ionosfera e a propriedade da ionosfera é rebater novamente essa onda para outra antena. Ou seja, essa ionosfera ela tem a capacidade de refletir ondas eletromagnéticas. Então, a propriedade da ionosfera para que isso aconteça é a sua reflexão, como diz a alternativa A, tá ok? A alternativa certa é a alternativa A. Agora vamos para a próxima questão. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo à situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta o comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também se comporta dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Pessoal, então aí nós temos uma questão que mostra um orifício e uma lâmpada. A lâmpada é acesa e a luz consegue passar pelo orifício. O orifício vai fechando e a luz continua passando. O orifício fecha mais e a luz continua passando. A onda acaba mudando o seu formato, mas ela ainda continua passando. Esse fenômeno ondulatório é aquilo que a gente chama de difração. O que é a difração? A difração é a capacidade de uma onda atravessar barreiras, conseguir passar por orifícios. Toda onda tem essa capacidade. É uma capacidade geral das ondas. Mas a questão está dando um exemplo da luz. Mas o que aconteceria se nós estivéssemos fazendo uma relação com uma onda sonora? Como ocorreria esse mesmo fenômeno com uma onda sonora? Vamos ver as alternativas. A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Essa é a alternativa correta. A é a alternativa correta. Por quê, professor? Imagina aí,
você está conversando com um colega e ele está atrás do muro. Se ele pode te ouvir, foi porque a onda sonora conseguiu ultrapassar essa barreira. A onda sonora, ela conseguiu contornar esse obstáculo. E lembra o que eu comentei no início, quando nós falamos em difração, é essa capacidade da onda contornar obstáculos ou passar por orifícios. Tá ok, pessoal? Então a alternativa certa é a A. Mas vamos olhar as outras alternativas para ver se não tem nenhuma pegadinha por aí. B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. A B está mostrando também um fenômeno ondulatório, mas não é a difração. Esse fenômeno ondulatório é a reflexão, é o eco. Quando você fala em um desfiladeiro ou então numa caverna, a sua voz bate em uma barreira e volta para você. É por isso que você pode ouvir o som da sua voz. Isso é chamado de eco. Isso é uma reflexão e não uma difração. C. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe que o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Isso acontece por quê? Quando ele coloca o ouvido nos trilhos, ele consegue ouvir o som mais rápido, consegue ouvir primeiro o som, porque o som ele se propaga com maior velocidade nos sólidos do que nos gases, como no ar, por exemplo. Então ele botou o ouvido, ele ouviu primeiro o barulho da locomotiva, depois que ele ouviu no ar. Mas isso está totalmente fora de contexto, isso não tem nada a ver com difração. D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. Aí nós temos um fenômeno que ocorre, mas que não é a difração. Isso é o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Quando uma ambulância, por exemplo, se aproxima de você e ela vem com a sirene funcionando, tocando, ela vai se aproximando, você tem a impressão de que o som está mais agudo. Agora, quanto mais a ambulância vai se afastando, você tem a impressão de que o som está mais grave. Mas volto a dizer, isso é efeito Doppler e não difração. E, ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de vidro de cristal se despedace. Agora nós temos um exemplo de ressonância. Quando uma cantora de ópera faz o ar vibrar, faz suas cordas vocais vibrarem, ela faz o ar também vibrar. O ar faz a taça vibrar. E quanto mais ela fazer o ar vibrar, mais a taça vai vibrar. Ou seja, quanto maior a frequência da voz dela, maior vai ser a frequência de vibração da taça. Só que chega um momento que a taça vibra tanto que ela não suporta e acaba rompendo. Porque todo material ele tem uma vibração natural. Ele suporta ter uma determinada vibração. Passou dessa vibração máxima suportada, ele rompe. Como, por exemplo, a taça. Mas isso também não é difração. Isso é ressonância. Então, pessoal, observando as alternativas, nós chegamos à conclusão que, de fato, a alternativa certa é a A. Mas um detalhe mais interessante nessa questão é a seguinte: em nenhum momento o texto da questão falou em difração, em nenhum momento. Ela te deu uma situação da lâmpada e você tinha que lembrar que esse fenômeno era uma difração, para você poder lembrar como é que acontece e poder relacionar isso com o som. Aí você encontrava a alternativa e matava a questão. Agora vamos para a próxima questão. Toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Quando um desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, a pequena esfera de 0,8 milímetros de diâmetro gira sobre seu eixo, com velocidade angular ômega, em radianos por segundo de valor.
Então aqui nós temos uma questão sobre movimento circular uniforme, onde ele te dá o contexto de uma caneta esferográfica que tem uma esfera na ponta que gira com uma velocidade de 0,2 metros por segundo. E ele está dizendo para a gente que o diâmetro dessa esfera é de 0,8 milímetros. E ele pergunta qual é a velocidade angular dessa esfera. É só você lembrar que existe uma relação matemática entre velocidade e velocidade angular, que é trabalhado lá no movimento circular uniforme, que é essa. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, se a questão me deu a velocidade de giro e a questão me deu informações que eu possa encontrar o raio, falta encontrar só a velocidade angular, onde esse raio que está multiplicando passa dividindo. Então fica, velocidade angular é igual a velocidade sobre o raio. Está aqui. Nós já temos a velocidade, mas qual é o raio? É só você lembrar o seguinte. Se a questão diz para a gente que o diâmetro é de 0,8 milímetros, o raio é a metade do diâmetro. Então, vale 0,4 milímetros. Professor, então o raio é 0,4 milímetros, eu vou pegar, jogar na fórmula e resolver? Não, tem um probleminha aí. Se você olhar a unidade da velocidade, ela está em metros por segundo. Então, a gente vai ter que transformar essa unidade de raio para metros, para ficar de acordo. Então, olha lá, para transformar para metro, basta dividir por 1000. 0,4 dividido para 1000 dá 0,0004. Nós podemos colocar isso em base 10, em notação científica. Fica 4 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. 4 vezes 10 a menos 4 metros. Observando aqui em cima, nós já temos a velocidade e nós já temos o raio que vale 4 vezes 10 a menos 4 metros. Como isso daqui está em base 10, eu posso fazer a mesma coisa em cima. 0,2 pode ficar 2 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. Já tenho as duas informações, agora é só jogar na fórmula e resolver. Fica velocidade, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1, sobre 4 vezes 10 a menos 4. 2 dividido para 4 dá meio. Então, fica 0,5 vezes 10 a menos 1 vezes 10. Esse 10 a menos 4, que está aqui embaixo dividindo, ele pode subir multiplicando. Mas quando ele sobe multiplicando, ele muda de sinal. Se aqui é 10 a menos 4, ele sobe 10 a mais 4. Então fica 0,5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Agora vamos resolver só esse lado aqui, ó. Vamos resolver só esse lado. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 1 mais 4 é igual a 3 positivo. Então fica 0,5 vezes 10 elevado ao cubo. Abrindo essa conta, a gente sabe que 10 elevado ao cubo é 1000. Então fica 0,5 vezes 1000. E 0,5 vezes 1000 é 500. Então fica velocidade angular é igual a 500 radianos por segundo. Já que radianos por segundo é a unidade de velocidade angular. Tá ok? Então, a alternativa certa é a alternativa E, 500 radianos por segundo. Então, aqui nós temos uma questão que trata sobre densidade. Mas primeiro vamos lembrar o que é densidade. Matematicamente, a densidade é a massa sobre o volume. Ou seja, a densidade é a forma como a massa se distribui, se divide em um determinado volume. Quanto à questão de densidade de materiais, isso depende muito da propriedade específica desse material. Como assim?
Vou te dar o exemplo do chumbo e do isopor. Se tu pegar uma quantidade pequena de chumbo, você vai perceber que ela é relativamente pesada. Se você pegar a mesma quantidade de isopor, você vai perceber que é muito leve. Então percebe que para o mesmo volume, o chumbo ele tem mais massa, ele é mais denso. Mas e quando nós falamos naquela questão do afunda e flutua, como é que acontece? Não tem segredo. As substâncias de maior densidade, elas tendem a descer, elas tendem a afundar, enquanto aquelas substâncias de menor densidade, elas tendem a subir. Então vamos observar aqui. A questão disse para a gente que a densidade do gelo é de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Disse também que a densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetros cúbicos e a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos pensar o seguinte. Se você observar, a substância de maior densidade é a água. Então, se a água tem maior densidade de todos, ela vai afundar, ela vai ficar embaixo. Óleo. O óleo tem uma densidade menor que a densidade da água. Então, se eu colocar óleo e água, a água desce, o óleo sobe. Por quê? Porque a densidade da água é maior que do óleo. Mas a pergunta é, e se eu jogar uma pedra de gelo? Se você jogar uma pedra de gelo, vai acontecer como está representado aqui na imagem. Aqui eu tenho a água, como a gente já comentou. Aqui eu tenho o óleo. E aqui no meio eu tenho o gelo. Por que o gelo fica no meio? Porque percebe que a densidade do gelo é maior que a densidade do óleo e ao mesmo tempo é menor que a densidade da água. Então, como o gelo é um meio termo, ele vai afundar no óleo por ter densidade maior que a do óleo e vai flutuar na água por ter densidade maior que a densidade da água. Isso nos leva para a alternativa B. A alternativa certa é a alternativa B. O gelo afunda no óleo e flutua na água. Então, pessoal, resolvemos mais uma questão. Foi um prazer enorme. Prepare-se para o Enem.